Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que bom estarmos aqui. Eu sou a Creuzeli, moro em São Gabriel de Baunilha e sou casada. Agora eu sou vovó, Gati. Passou pro time agora, hein? Nasceu meu primeiro netinho, é o Pedro, completou 3 meses agora. E lá eu participo de um grupo de oração também, que acontece hoje, toda terça-feira, em São Gabriel de Baunilha, acontece o grupo de oração Jesus Misericordioso. Então, é uma graça estar na igreja, estar no grupo de oração. Minha paróquia é a Santa Clara, paróquia Santa Clara de Assis. E hoje estou aqui para a gente dar continuidade neste seminário. Aí eu pergunto, quem aqui está fazendo o seminário pela primeira vez? Primeira vez, nunca fez antes. Quem já fez várias vezes? Eu. Mas não é a mesma coisa, né? Sempre Deus tem algo novo para cada um de nós. Verdade. Que bom que cada um está aqui, que nós estamos aqui para esse 4º dia, né? 4ª semana do seminário. Vocês já ouviram aqui tratar do tema do amor de Deus. Depois veio o pecado, né? O que nos afasta desse amor de Deus, que é o pecado. E na semana passada, vimos Jesus Salvador. A salvação nos foi dada através de Jesus. O Pai nos deu a salvação através de seu Filho, Jesus. E hoje, no 4º dia, nós vamos tratar fé e conversão. A única forma de abraçarmos a salvação que nos foi dada, meus irmãos, é através da fé. Somente pela fé nós vamos abraçar, poder tomar posse dessa graça tão grandiosa para nós, que é a nossa salvação. Então, hoje, fé e conversão. E o objetivo desse tema é nos levar a um encontro pessoal com Jesus Salvador através da fé e da nossa conversão. Então nós vamos lá, para a gente não perder tempo, porque a hora passa muito rápido. E vamos, para a gente entender um pouquinho o que é fé, eu vou ler lá em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, no versículo 1, vai dizer assim: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então isso é fé. O que é fé? É o fundamento da esperança. É uma certeza, meus irmãos, a respeito daquilo que a gente não vê, mas que a gente, através da fé, podemos crer verdadeiramente. E foi essa fé que fez a glória dos nossos antepassados. Isso é o conceito de fé. Em Romanos, agora eu vou ler também Romanos capítulo 5. Romanos, carta aos Romanos, 5, 1 e 2. Diz assim, Romanos 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a fé é o meio indispensável para nos relacionarmos com a salvação de Jesus. Certamente só Jesus salva. Nós já ouvimos isso semana passada, que só Jesus salva. Mas o meio pelo qual essa salvação chega até nós é através da fé. Se a gente não acreditar, nada adianta. Então, sabemos que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e nos deu essa salvação. Mas se a gente não acreditar, se não tomarmos posse disso, é vã. Então precisamos, nessa noite, deixar isso cair bem dentro do nosso coração, essa certeza de que pela fé
a gente pode tomar posse verdadeiramente dessa salvação que já nos foi dada por Jesus. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que a fé é dom de Deus, não é mérito nosso. Que interessante. A fé, ela é um dom de Deus. Ele que coloca em nós esse dom. Não é mérito nosso, é graça dele. É um dom que Deus nos dá. A cada momento esse dom pode ser o quê? Fortalecido dentro de cada um de nós. Não é mérito nosso, não é porque nós somos bons ou ruins que nós vamos... Não, é dom, é dado por Ele, é bondade de Deus, é graça de Deus para nós. A fé, o dom da fé. A fé é a certeza de que Deus vai agir conforme suas promessas. Por quê? Porque Ele é fiel. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Deus não abandona ninguém. Nós é que muitas vezes abandonamos Ele. Mas Deus não nos abandona. Porque Ele é fiel o tempo todo. Mesmo quando nós somos infiéis. Porque muitas vezes nós somos infiéis com Deus. Ele não é assim. Ele continua sendo fiel. Isso é garantia também da fé. A fé, que é um dom de Deus, é ao mesmo tempo nossa resposta a Deus por nos dar a salvação. Ela é um dom de Deus, mas ela é a forma que nós temos de dar uma resposta a Deus, é acreditando, é crendo verdadeiramente que Ele está conosco, que Ele nos deu o seu Filho para nos salvar e que Ele não nos abandona nunca. É dessa forma que nós vamos mostrando para Deus que nós temos fé, é não duvidando dEle. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele é soberano, meus irmãos. Ele está conosco sempre. Ele está acima de tudo e de todos. De tudo que nos acontece, Ele é maior. Então, a fé nos garante isso. A fé é confiança. Fé, meus irmãos, e confiança precisam caminhar juntos. É dependência de Deus. Quando nós temos uma fé que ela está em alta, a gente depende muito mais de Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente coloca Ele na frente. A gente depende dEle para tudo, para tomar decisões, para fazer escolhas, para enfrentar situações. Isso é fé, é dependência de Deus, é confiança em Deus, é depender de Deus para tudo. E também obediência, é obedecer a Deus. Quando nós temos fé em Deus, nós também obedecemos a Ele. Obedecemos a voz de Deus, que muitas vezes fala dentro de nós, fala conosco de tantas maneiras. Meus irmãos, Deus, Ele se comunica conosco de várias formas. Mas para isso é preciso fé. Precisamos acreditar que Deus sempre vai ter um jeito de falar com cada um de nós, de várias formas. Ele usa pessoas, Ele usa situações, Ele usa sinais para se comunicar com cada um de nós. Mas nós só vamos ter isso verdadeiramente dentro de nós se acreditarmos, se caminharmos lado a lado, firmes com Deus. É uma obediência a Jesus, que morreu e ressuscitou, e é o único mediador entre nós e Deus. Jesus, meus irmãos, é o único mediador entre nós e o Pai. Só Ele, só por Ele. Em uma passagem ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho que nos leva ao Pai. Por isso nós precisamos tomar posse dessa certeza, acreditar cada dia mais nessa grandeza de Deus. Portanto, a fé não é crer em algo, mas é crer em alguém. Quem? Jesus, isso aí. É ter confiança em Deus e ser dependente dEle o tempo todo, como eu já disse. E outra coisa que a gente precisa entender, meus queridos, fé não é sentimento. Nem se mede por uma emoção. Fé não é sentimento. Hoje eu estou sentindo fé. Não, fé não é sentimento. Nem se mede a fé pela emoção. Quando eu estou chorando muito, eu estou cheia de... Não, fé não é isso. Fé não é sentimento. Não se mede pela emoção. É uma decisão total do homem que envolve todo o seu ser
e compromete toda a sua pessoa com Deus. É preciso acender cada dia, todos os dias, a chama da fé. Por quê? A nossa fé, ora ela está mais alta, mas ora ela vai lá embaixo. E fé se prova, não é quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, ali é tudo tranquilo. Meus irmãos, a nossa fé é provada quando nós estamos passando dificuldade. É ali que se mede a nossa fé, é ali que nós vamos ser provados. Na hora que a gente perde alguém que a gente ama, na hora que surge uma enfermidade em nossas vidas. Meus irmãos, como que nós estamos passando tribulações? É nesse momento que nós mais vamos ser provados se temos fé. Como está a nossa fé? É aí que nós vamos saber. Porque a fé não é provada quando está tudo bem. É na hora da provação, na hora do aperto, na hora da dificuldade. E ali faz toda a diferença. Sofrer com fé e sofrer quando a gente não tem fé. O desespero toma conta de nós. Por isso nós precisamos nessa noite ter isso bem gravado em nossos corações, em nossa mente, do que é verdadeiramente uma fé viva, uma fé carismática, uma fé renovada pelo Espírito Santo. Nós precisamos sair daqui hoje convencidos disso e lutando cada vez mais para termos essa fé forte, essa fé sólida em Deus. Porque tudo passa, mas Deus não passa. Deus é eterno, Ele é sempre conosco. Tudo vai passar, mas Deus fica. Deus é eterno, Ele está conosco sempre. E aí, como eu disse, nós precisamos acender todos os dias a chama da fé. Mas como que nós vamos acender essa chama? Que às vezes está tão apagadinha dentro de nós, às vezes está tão pequenininha dentro de nós. Os irmãos, é como uma planta. Quem tem planta em casa ou em algum lugar que você vê uma planta, você sabe que a planta, para ela estar bem, ela precisa de cuidado. Cuidado. Água, adubo, melhorar a terra, colocar no sol se ela for mais de sol, sombra se ela gostar mais de sol. Assim é conosco a nossa fé. Ela precisa ser cuidada, alimentada. Como que nós vamos alimentar a nossa fé? Buscando a Deus. Na celebração, na palavra, no sacramento, conversando com Deus. Para a gente ser íntimo de uma pessoa, o que a gente precisa? Estar muito ligado àquela pessoa, não é mesmo? Você não é íntimo de alguém que você nunca viu. Não é, ninguém é íntimo de alguém que ele nunca viu. Assim é com Deus. Para a gente ter uma intimidade com Ele, aumentando essa fé, conservando essa fé, alimentando essa fé, nós precisamos estar com Ele todo dia. Ainda que seja 5 minutos, 10 minutos, que a gente esteja com Ele de verdade. Falar com Ele face a face. Estar com Ele, contar para Ele, chorar com Ele. É assim que nós vamos alimentando a nossa fé. É falando com Deus à base da oração, através da oração, através da palavra de Deus. Ler a palavra. Através de participar da igreja de Cristo, com tantas coisas boas que tem na igreja. Às vezes a gente é indiferente a tudo isso e achamos que temos uma fé grandiosa. Nossa fé precisa ser alimentada, fortalecida a cada dia, porque ninguém sabe a hora que vai chegar a dificuldade. Ninguém sabe a hora que nós vamos precisar de uma reserva boa de fé, porque nós temos que reservar. Não sei se vocês já ouviram dizer isso, mas nós precisamos ter uma reserva de fé. Para quê? Para quando chegar a hora difícil. Para quando chegar aquela hora que eu não consigo nem rezar. Porque na hora da grande provação, meus irmãos, a gente não consegue rezar. Não consegue. A gente tenta, mas aquilo não vai, aquilo você não consegue, não entra na sua cabeça. Nessa hora a gente tem que ter o quê? Uma fé viva. Uma fé forte, firme ali. Ainda que você recite apenas um versículo da Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que você repita isso não sei quantas mil vezes no momento de dificuldade, é a sua oração. É a sua fé sendo manifestada naquele momento de tribulação. Com um versículo, com uma frase, de alguma forma. Fé é para isso. É para a gente ter essa segurança nas horas mais difíceis que passamos. A fé, portanto, meus irmãos, ela precisa mudar o nosso modo de viver. De outra forma, não é fé. É sentimento, ou é ideologia, ou é crendice. A fé, ela precisa mudar o nosso modo de viver. A fé, ou ela se manifesta
ou não é fé? Porque ali na carta aos Hebreus, eu quero ler apenas um versículo aqui, eu acho que eu até perdi que estava marcado, Hebreus 11, versículo 6. Gati, achou aí? Achei. Leia para mim, fazendo um favor, meu irmão. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Só isso? Só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para se achegar a Deus é preciso que creia. Como que eu vou chegar em alguém que eu não acredito que existe? Por isso, sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. É impossível. Hebreus 6, versículo 11. Anotem isso, quem estiver anotando, porque é um versículo forte e importante. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ali está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Não, a gente não consegue. A fé que não se manifesta seria como um fogo que não esquenta e nem queima. Um fogo que não esquenta nada e nem queima, é morto, é neutro. Então a fé, quando ela não se manifesta na nossa vida, é como um fogo que não queima, que não acende, que não esquenta. A fé, por ser fé, deve ser tanto interior, vir lá de dentro, como também exterior. A fé começa de dentro, meus irmãos, dentro do nosso coração. Aqui, ó. Mas também ela precisa se manifestar do lado de fora, na nossa vida. Ela precisa ser colocada também em prática. Porque a fé sem obras é morta. Eu tenho muita fé. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas se eu não tenho obras, se essa fé não me leva a praticar nada de bom, é vã, é inútil. É uma fé mentirosa, é uma fé teatral, né? É um teatro, não é uma fé. Então por isso a fé começa lá dentro de nós, nosso interior, mas ela vai ao nosso exterior, para fora. E nós temos, meus irmãos, na Sagrada Escritura, muitos exemplos de fé. Temos Abraão, que é um grande exemplo lá do Antigo Testamento de fé. Moisés, que falava face a face com Deus. E Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. Maria, quando o anjo Gabriel anunciou a ela, apareceu para ela, ela que não conhecia homem nenhum, ela que era jovenzinha, ela acolheu pela fé o anúncio do anjo. Ela acolheu pela fé em Deus, Jesus em seu ventre. Então, Maria e muitos outros na Sagrada Escritura são para nós exemplos grandiosos de fé. Fé é você acreditar, se lançar sem conhecer para onde vai. Eu gosto sempre de dar um exemplo de uma criança. Vejamos uma criança, quando ele está em idade ali já de brincar, que você coloca ele num lugarzinho alto e manda ele pular. A criança não tem medo. Pode ser um lugar mais alto. Na mente dela, que você vai ter a mãe ou o pai, aquela pessoa que ela confia, vai segurar. Assim tem que ser a nossa fé com Deus. Muitas vezes nós vamos ter que nos lançar sem conhecer o caminho, sem conhecer o que tem pela frente. Através de quê? Da nossa fé, da nossa confiança nele. Não, eu vou, mas Deus está comigo. Eu me lanço porque Deus está comigo. A nossa fé vai exigir de nós muitas vezes isso. Mas isso tudo que eu falei aqui, meus irmãos, essa fé toda, todo esse ensinamento sobre a fé, que poderia ser teria muito mais coisa a dizer. Essa fé precisa nos levar a uma conversão. Porque, como eu disse, ela precisa vir de dentro para fora. Essa fé precisa nos levar, gerar em nós uma conversão, uma mudança de vida verdadeira e sincera. Senão a nossa fé é vã, é inútil. Às vezes nós estamos tão perto de Deus, mas continuamos frios, continuamos na escuridão. Às vezes nós vamos tanto à igreja, tantas coisas, ouvimos tantas pregações
boas, até mesmo no celular, mas nós continuamos pessoas frias, caminhando na escuridão. Continuamos não deixando a luz de Cristo irradiar dentro de nós. E a conversão, onde começa a conversão, a mudança de nossa vida? É por fora? Porque às vezes nós mudamos o jeito de nos vestir, de nos comportar, mas a conversão verdadeira, meus irmãos, ela precisa começar aqui dentro do nosso coração. Esse é o termômetro da conversão, de nós sabermos se estamos caminhando para uma conversão verdadeira ou não. Ela precisa mudar aqui dentro. Não se muda por fora quando ainda não mudamos por dentro. Não conseguimos, não vamos muito longe. Por isso essa conversão precisa vir de dentro do nosso coração. Mas, meus irmãos, não basta estar perto de Deus. É preciso apresentar para Ele nossas misérias, nossas fraquezas. Sabe, aquela coisa que fica dentro de cada um escondido. Não gosto de falar essa palavra, mas aquele defeito, aquela mania errada, aquela tendência ao pecado, ao mal que está dentro de cada um de nós. Aquilo fica escondido, muitas vezes ninguém vê. E é essa fraqueza, é essa miséria que está escondida que nós precisamos colocar para Deus. Senhor, eu estou caminhando, eu estou tentando, mas dentro de mim ainda tem isso, Senhor. Ainda carrego comigo essa tendência, essa fraqueza, essa miséria. Aí sim, a nossa conversão começa. Não começa quando nós mudamos nosso jeito de nos vestir, nem nada disso. A nossa conversão começa quando nós olhamos para dentro de nós e enxergamos que ali dentro ainda precisa de muita melhora, de muita mudança. É quando nós reconhecemos quem nós verdadeiramente somos. O que há em nós que ainda verdadeiramente precisa ser mudado, meus irmãos. E nem adianta a gente se enganar e tentar dizer, mas eu não tenho mais pecado assim não. Todos nós temos. Porque a conversão, não sei se vocês sabem, ela é a cada dia. Ela acontece cada dia da nossa vida. Ela não é de um dia para o outro, eu mudei tudo e dei conta de tudo. Não. A conversão é a cada dia. Eu buscar cada vez mais deixar que essa luz de Cristo transforme e ilumine a minha vida. Ilumine o meu coração, a minha mente. Aí sim, nós estamos no caminho certo. Aí sim, a nossa fé vale a pena. Aí sim, a nossa fé agrada a Deus. Quando ela gera em nós mudança de direção, mudanças de atitude, mudanças de gesto. Deus Pai, ao enviar seu Filho, nos deu, meus irmãos, essa graça maravilhosa. Essa oportunidade que é dada para todos. Não para um grupinho, mas para todos. A salvação foi dada para todos. Mas cabe a cada um tomar posse dela e se deixar transformar. Colocar mesmo essa fé em dia ali e se deixar transformar. Às vezes a gente ouve dizer, que conversão é uma mudança de direção, uma mudança de vida. Sim, é isso sim. Mas a conversão é algo muito mais profundo, que exige de nós mais comprometimento com Deus. E ela acontece a cada dia nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Não queiramos começar nas grandes coisas. Comecemos e observemos as pequenas coisas. Aquelas coisinhas que a gente faz. Passar na frente do outro numa fila, Isso é falta de conversão. E a gente vai aprendendo isso como? No nosso dia a dia. Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai nos mostrando. Deus deu para nós uma consciência. E todas as vezes que nós falhamos, essa consciência mostra para nós. E nos acusa ali dentro de nós. Dentro de cada um de nós. E nós temos grandes exemplos também na palavra de Deus de conversão. A Sagrada Escritura está cheia de exemplos de conversão. E um grande exemplo que nós temos é São Paulo. Paulo, ele que era um perseguidor de Cristo, dos cristãos, perseguia os cristãos, e depois ele ao ter o seu encontro com Jesus, ele se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Paulo. Então, nós podemos observar, meus queridos, que a fé, ela precisa gerar em nós uma mudança de vida, uma mudança de direção, uma mudança de hábitos.
de costumes, estar muito atentos a cada um de nós. Às vezes nós observamos tanto o outro, né? O irmão, observamos até os da nossa casa, mas nós precisamos, a primeira pessoa que nós mais precisamos observar é nós mesmos. Porque cada um de nós temos muito a melhorar, temos muito a nos converter ainda, temos muita coisa que precisa ser melhorada, precisa ser mudada dentro de nós. E aí tem uma música, né, que ela diz tudo de fé e conversão. Nós vamos cantar essa música que vai fechando já para nós esse ensinamento. Observemos bem, né? Ouçamos essa música com o coração mesmo, porque ela é uma música, mas também pode ser uma oração. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. E essa, meus irmãos, deve ser a nossa oração todos os dias. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E aí essa segunda parte, quando a gente canta, dai-me uma fé viva. A nossa fé tem que ser viva. Uma fé nova a cada dia, traduzida na vida, na minha maneira de viver e testemunhada no amor pelos irmãos, na forma como eu vivo com os irmãos, no jeito como eu me relaciono com o outro, até mesmo com aqueles de dentro da nossa casa, meus irmãos. Quantas pessoas não vêm para a igreja porque a pessoa lá dentro é uma coisa, lá dentro de casa é outra. A fé não é testemunhada. E a minha fé precisa gerar em mim testemunho verdadeiro, testemunho de conversão, frutos de conversão, para que o outro olhe para a minha vida e veja, nossa, como ela melhorou, como está fazendo bem essa fé que ela agora diz que tem, que ela agora está buscando ter. A minha fé precisa gerar isso no irmão, no meu familiar dentro de casa, no meu esposo, nos meus filhos, nora, neto, parente, vizinhos. Meus irmãos, quantas vezes nós brigamos tão bonito na igreja, mas brigamos tanto com nossos vizinhos, e aí a nossa fé é vã, porque o meu testemunho desmorona tudo, o meu testemunho mostra tudo o contrário do que aquilo que eu falo. Por isso a música é muito verdadeira. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé e dai-me uma fé viva. Vamos cantar juntos, então vamos lá. Meu Senhor e meu Deus, força. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez. Meu Senhor e se você sentir vontade, já vai ficando de pé, nós já estamos encerrando. Meu Senhor e meu Deus, canta isso de pé, firme, meu Senhor, desejando isso. Eu creio,
Senhor. Aumenta Aumenta minha fé. Qual fé? Dá-me uma fé viva. Se você quer essa fé viva, peça isso. Dá-me uma fé Dá-me, Senhor, uma fé nova. Traduzida na vida, testemunhada, amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Deseja isso, meu Dá-me irmão. uma fé nova. Nós precisamos desejar isso todos os dias. Traduzida na vida, testemunhada, no amor pelos irmãos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.